Deus quer falar conosco nesta tarde. Há uma palavra do trono de Deus para a sua vida. A palavra de Deus em Êxodo 19:4. Fique em pé ainda. Êxodo 19:4. Se puder colocar aqui para mim, por favor. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Deus está dizendo assim: olha, vocês já viram o que eu fiz. Vocês viram como eu resgatei vocês do Egito, e com asas de águia eu trouxe vocês para mim. Deus nos livrou do Egito, nos resgatou e trouxe para Ele. Mas olha o detalhe, diz assim: vocês já viram. Vocês já viram. Ele está dizendo assim: vocês viram os sinais que eu fiz lá no Egito, as pragas que eu enviei para resgatar vocês do Egito. Vocês viram o tamanho do mover que eu fiz lá no Egito para trazer vocês até a mim. Próximo versículo. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança. Primeiro Deus está dizendo assim: eu primeiro fiz vocês verem como que eu resgatei. Agora eu quero falar com vocês, porque uma coisa é ver, outra coisa é ouvir. Deus está dizendo assim: eu já fiz muitos sinais, vocês já viram. Agora eu quero falar, eu quero que vocês me ouçam. Eu quero que vocês ouçam a minha voz e guardem a minha aliança. E sereis, volta lá. Aí mesmo. E sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, por toda a terra que é minha. Presta atenção. Presta atenção. A aliança não foi formada quando o povo viu. A aliança foi formada quando o povo ouviu. Tem muita gente vendo, mas não conseguiu ter aliança ainda, porque só está vendo e ainda não consegue ouvir. A palavra de Deus diz que Zaqueu subiu numa grande árvore para ver Jesus. Vou repetir: Zaqueu subiu numa grande árvore para ver Jesus. Mas quando Jesus quis falar com ele, se relacionar, ele precisou descer. Para ver você sobe, para se relacionar você desce. Então deixa eu te falar uma coisa. Aqui não tem títulos, aqui não tem apóstolo, mestre. Aqui tem gente que quer se relacionar, se comunicar. Mas olha um detalhe. Capítulo 20 de Êxodo, versículo 18. Não estou pregando ainda não, só estou conversando um pouquinho. Daqui a pouco a gente começa a pregar. Então todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, sonido de buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Presta atenção. Olha o texto aqui. Olha o detalhe do texto. E o povo fez o quê? O povo fez o quê? Viu o quê? Viu o quê? Como é que a gente vê trovão? Me explica isso. Alguém já viu trovão? Alguém já viu som de trombeta? Deus está chamando o povo para Ele falar com eles, se comunicar com eles.
Isso quer dizer que Deus quer falar e quer que eles ouçam, mas eles veem som de trovão. Eu nunca consegui ver som, eu consigo ouvir som. Sabe o que eu entendo? Que não adianta a gente querer falar com um povo que só aprendeu a ver, mas não consegue ainda aprender a ouvir. Tem gente que Deus está querendo falar, mas ele só consegue ver. Por isso que hoje tem movimentos enchendo estádios, enchendo palcos de show, com gente que vai lá para ver cantor, para ver pregador. Não está indo para ouvir Deus falar. Você não veio aqui para ver um pregador, você não veio aqui para ver um cantor, você veio aqui para ouvir Deus falar. Não interessa quem vai ser o pregador, não interessa. O que interessa é quem vai falar. Vou falar de novo. Não interessa quem é o pregador, não interessa. Ei, queridos, deixa eu falar. Tem gente enchendo estádio com cantoras gospel, com pregadoras gospel, onde as pessoas vão ali para ver eles e chama isso de avivamento. Avivamento não é ver show. Avivamento é ouvir Deus falando. Deus está levantando uma geração que vai ouvir Deus. Vou falar de novo. Deus está levantando uma geração que vai ouvir Deus. Vou falar mais uma vez. Deus vai levantar uma geração que vai ouvir Deus. Ei, Deus vai levantar uma geração que vai ouvir Deus. Ei, você veio aqui porque Deus quer falar com você. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Vou falar de novo. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Ei, escute. Os sinais podem até provocar muitas coisas, mas além dos sinais, nós precisamos ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. Aleluia. Agradeço a Deus por estar aqui nessa tarde. Obrigado, apóstolo Pedro, apóstola Sara. Ontem, enquanto você ministrava, apóstolo, meu amigo, eu me lembrei da primeira vez que eu vim na sua igreja ministrar. E não sei se você lembra, mas eu limpei os seus pés e te dei um sapato novo. Corri no shopping, fui lá comprar um sapato e te dei. E eu falei assim: olha, Deus está te calçando com o evangelho do sobrenatural. Não sei se você lembra dessa palavra. Na segunda vez que eu vim, eu estava com um relógio e Deus mandou te entregar um relógio. E Deus falou assim: diga para ele que eu vou acelerar o tempo. E aquilo que era para conquistar em anos, eu vou abreviar. E vai acontecer em pouco tempo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo se cumprindo isso. Muitos levaram anos e anos para alcançar o que você já tem alcançado em pouco tempo. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa para aquilo que Ele vai fazer nesta nação. E já está fazendo por intermédio de homens e mulheres de Deus que estão apaixonados pelo reino e querendo ver uma conquista ainda maior. Amém? Abra sua Bíblia. Gênesis 12. Eu vim com a palavra no meu coração para ministrar. Mas ontem à noite Deus me deu algumas palavras proféticas, algumas liberações proféticas, que eu quero liberar nessa tarde. Capítulo 12 de Gênesis vai falar do chamado de Abrão. Foi chamado para uma grande promessa, para uma grande conquista. Em primeiro lugar, quero que você entenda que Deus te chamou independente da sua circunstância.
Deus pega um homem idoso, uma mulher estéril, e fala assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Desculpa, não me interprete nada, mas Deus é esquisito, irmãos. Ele não faz nada de acordo com a nossa realidade. Você não vê Abraão pedindo uma descendência para Deus. Você não vê Adão pedindo para ser pai de uma grande nação. Mas Deus decidiu plantar isso no coração de Abraão. Às vezes eu paro para pensar e falo: Deus, eu não pedi para ser pastor. Mas Deus falou: mas fui eu que te escolhi, não foi você que decidiu. Então eu quero dizer para você, pastor, para você, pastora, Deus te chamou para uma grande promessa. Mas eu quero que você entenda que tudo aquilo que Deus vai entregar tem um processo, tem um preço. E o versículo 1 do capítulo 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Em primeiro lugar, quero que você entenda que toda grande conquista vem por intermédio de uma promessa. Porém, toda promessa vem seguida de renúncias. Não existe conquistar grandes promessas sem renúncias. Eu tenho certeza que se nós fizermos aqui um apanhado de pastores e líderes, nós vamos ver que para você chegar aonde você está, você teve que renunciar coisas na sua vida. Eu conversava com um pastor no almoço, lá de Ribeirão Preto. Ele falou assim: apóstolo, eu tive que deixar tudo lá. Deixei uma igreja, deixei família, deixei tudo para estar aqui. Às vezes a gente acha que ministério é muito mais conquistas, mas eu quero que você entenda que ministério começa com renúncias e não com conquistas. E muitos se perdem nesse caminho porque acham que apenas vão conquistar e já vai iniciar conquistando. Mas Deus vai chegar para Abraão e falar assim: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas é interessante que Deus vai dizer assim: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. E parece que Deus está falando de um rompimento familiar. Não parece isso? Nessa impressão que tem, que Deus está dizendo assim: esquece sua casa, esquece sua família, esquece. Não, eu quero que você entenda que não foi isso, não é isso que está acontecendo. Na verdade, nós vamos precisar voltar no capítulo 11. Volta aí no capítulo 11, no versículo 31. Capítulo 11, versículo 31, diz assim: e tomou Terá Abrão seu filho, e Aló filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram, próximo, até Harã, e habitaram ali, próximo. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Mas preste atenção, quando o pai de Abraão recebe o chamado para ir para uma terra, a Bíblia diz que ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã. Mas chegando numa terra que não era o propósito, ele vai até Harã, mas quando ele chega em Harã, ele se estabelece e fica ali. Mas a gente tem que entender que quando ele sai de Ur dos Caldeus, o lugar, o destino dele era Canaã. Mas a palavra vai dizer que chegando em Harã, ele se estabelece, constrói ali a sua vida, e se acomoda ali, e gosta daquele lugar, se estabelece ali, e ali ele fica, até morrer. Só que a gente não pode esquecer do detalhe que ele não saiu de Ur dos Caldeus para morrer em Harã. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã.
Então quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da casa de seu pai, sai do meio da tua parentela. O que Deus está dizendo assim: olha, Abraão, o seu pai não cumpriu o destino, o seu pai não conseguiu chegar no destino. E para que eu possa levar para você para uma geografia da promessa, eu preciso tirar você da geografia do fracasso. Para que você possa chegar naquilo que Deus tem para a sua vida, Deus talvez vai ter que mudar a sua geografia. Tem muitas pessoas que estão com o ministério estagnados. Tem muitas pessoas que estão com as suas vidas estagnadas. Parece que as promessas não se cumprem. Parece que as promessas não chegam aonde você gostaria de estar. Porém, hoje Deus está dizendo: ei, talvez é porque você está numa geografia de fracasso. E então eu quero que você entenda, quando Deus chama Abraão, Ele está dizendo assim: Abraão, você não vai ter só que renunciar a algumas coisas ao seu redor, mas você vai ter que sair de uma geografia para construir aquilo que eu tenho para a sua vida, numa outra geografia. Tem muita gente lutando numa geografia errada. Tem muita gente tentando conquistar numa geografia que não é a sua. Talvez tem gente tentando caminhar debaixo de uma geografia de fracassos, de situações de ruínas. Talvez você esteja repetindo alguns fracassos de pastores que já passaram pela sua vida, de pessoas que já passaram pelo seu caminho. Mas hoje Deus está dizendo assim: olha, eu vou mudar o teu histórico. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida nessa tarde. Hoje Deus está dizendo assim: eu vou mudar o teu histórico. Aquilo que aqueles que passaram, aqueles que já passaram, aquilo que eles não conquistaram, Deus está dizendo: se você entender, eu vou remover você da tua geografia e vou te levar para o lugar da conquista, para o lugar da promessa. Oh meu Deus, será que alguém vai tomar posse desta palavra? Hoje eu sou boca de Deus para te dizer: Deus está te arrancando da geografia de fracasso. Deus está te arrancando da geografia da tristeza, da angústia. Deus está te arrancando da geografia das impossibilidades e dizendo: vai, sai dessa geografia e vai para o lugar que eu te mostrarei. Assim diz o Senhor. Aleluia. Mas olha o detalhe: vai para uma terra que eu te mostrarei. Não tinha mostrado. Renúncia, mudança de geografia e passos de fé. Ou seja, é acreditar sem ver. Vou falar de novo: é acreditar sem ver. E sabe o que eu acho tremendo em Deus? Que Deus nunca entrega o plano todo. Eu não sei se é só comigo ou com você também. Eu não... Ei, tem coisas que se Deus falar antes, a gente não entra. Tem coisas que se Deus revelar tudo, a gente não vai. Ei, Deus deu sonhos para José, mas não falou nada da cisterna. Deus deu sonho para José, mas não falou nada da casa de Potifar. Deus deu sonho para José, mas não falou da prisão. Se alguma coisa está saindo fora daquilo que você achou que era, que tinha que acontecer, não se preocupe. Só Deus não avisou antes. Porque se Ele avisa antes, você não vai. Eu vou confessar uma coisa que fica só entre nós, não conta para ninguém. Tem coisas que nós já passamos no nosso ministério. Se Deus tivesse falado antes, eu falava: Senhor, desculpa, dá não. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Não tinha mostrado. Tem coisas que você ainda não viveu no seu ministério. Não se preocupe, Deus ainda só não mostrou. Mas da hora que chegar, você vai reconhecer que foi Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: fica tranquilo, Deus só não mostrou os processos, mas vai dar certo. Fala de novo: fique tranquilo,
Deus só não mostrou os processos, mas vai dar certo. Vai dar certo. Mas olha o texto, vamos continuar. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então partiu Abraão como o Senhor lhe havia dito. E Ló foi com ele. Eu acho que o autor errou no texto. Porque ele está dizendo assim: e Abraão fez como o Senhor havia dito, e Ló foi com ele. Deus falou para levar parente? E Deus falou que era para levar alguém? Então não fez como Deus havia dito. Mas posso te falar uma coisa? Sabe por que algumas coisas do seu ministério não tem dado certo? Porque você está tentando levar pessoas por vínculo afetivo, mas sem vínculo de aliança e promessa. Sabe aquela pessoa que você fala: não, mas ele é tão queridinho, ele é tão amadinho, ele é tão maravilhoso, ele é tão bacana, que tem que ser ele meu discípulo. Às vezes a gente quer formar discípulos por vínculo afetivo. Às vezes a gente quer gerar descendência por vínculo afetivo. E nem todos que estão vinculados afetivamente com você andarão com você. Só que a gente quer, né? Porque a gente gosta. Sabe quem foram os primeiros a saírem do meu ministério e ir embora? Meu irmão, minha cunhada. A irmã dela com meu cunhado. E a gente: não, mas eles têm que vir com a gente, porque é meu cunhado, é minha irmã, é essa pessoa que está comigo há tanto tempo, que eu acho maravilhoso. Escute, sabe por que Abraão levou Ló? Abraão pensou assim: peraí, eu sou velho, faz tempo que eu e a Sara não temos negócio. Então assim, para garantir, porque vai que Deus não faz, vai que não acontece. Às vezes a gente quer ajudar Deus a fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Vou falar mais uma vez. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, e quando a gente quer dar um jeitinho, a gente pode correr o risco de trazer gente errada para o lado. Tem pessoas que estão caminhando com você, que você ama, que você gosta, que você admira, mas não tem aliança nem promessa. E você está insistindo nisso. Você está insistindo. Ei, escute, não insista com quem ainda não entendeu que quem tem a promessa é você. Às vezes nós queremos gerar filhos, às vezes nós queremos gerar discípulos por vínculos afetivos. Mas o texto continua. Versículo 7, capítulo 12. E apareceu o Senhor e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar que lhe aparecera. Versículo 8. Moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel o ocidente
e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o seu nome. Aqui vem mais uma chave poderosa. Quando Abraão vê a promessa se concretizando, ele começa a erguer altares. Um dos grandes problemas que eu vejo em muitos ministérios e na vida de muitos pastores e líderes é que eles recebem a promessa, mas não são construtores de altares. Vou confessar algo para vocês. Eu já fui um desses que vinha para um congresso, para uma conferência como essa, e falava: peraí, já fiz inscrição, já paguei hotel, já paguei condução, já investi muito. Aí nos momentos de oferta eu falava: não, peraí, ainda vai ter oferta, ainda vão pedir oferta, como? Até que eu entendi, queridos, que cada promessa recebida, um altar tem que ser erguido. Sabe por que muitas promessas não se cumpriram? Porque você não aprendeu a erguer altares, não aprendeu a selar a promessa com altares de sacrifício diante do Senhor. Abraão não só recebeu uma promessa, mas quando ele entendeu que aquela promessa se cumpriria na sua vida, ele foi e começou a erguer altares. Erguer altares. Ei, eu já fui em muitas igrejas pregar, aonde ao invés de receber oferta, eu deixei oferta, porque eu entendi que o que havia naquele lugar, eu precisava levar para o meu ministério. E se eu levar dali algum recurso e não deixar um altar fixado, eu não posso ter direito àquilo que eu desejo daquele ministério. É o que nós temos aprendido. A unção que eu honro, é nela que eu prospero. Escute. Esses dias aqui, o CIES é um altar que Deus preparou para você deixar uma oferta, para que a promessa se cumpra na sua vida e na sua história. Olha o texto, olha que coisa interessante. Versículo 7, erguei um altar. Versículo 8, erguei um altar. Olha o capítulo 13, versículo 4. Versículo 3 diz assim: e fez as suas jornadas do sul de Betel até o lugar aonde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Presta atenção, ele já tinha erguido um altar neste lugar. Agora ele continua a sua jornada. Mas quando ele continua a sua jornada, ele falou assim: eu preciso voltar naquele lugar que outrora já ergui um altar. Ei, existem altares que precisam ser revisitados. Ei, tem muita gente que esteve aqui o ano passado, recebeu bênção e promessa, mas precisam voltar para revisitar e entregar uma oferta que renova aquilo que nós queremos alcançar. Mas eu quero ainda te mostrar mais algumas situações. Olha que coisa interessante. Capítulo 13, versículo 18. E Abrão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos cavalhais de Manre, e junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Eu acho impressionante como Abrão era um levantador de altares. Olha para a pessoa do outro lado e diga assim: quantos altares você tem levantado para Deus, para que a promessa se cumpra? Mas aí o texto continua, a palavra continua. Abraão tem uma promessa que dele vai sair uma descendência.
A primeira confusão de Abrão era achar que a descendência dele viria de seu sobrinho Ló, porque vai que não acontece, então eu vou garantir através de Ló. Aí o capítulo 15 de Gênesis, diz assim, versículo 1: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então disse mais Abrão: eis que não tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ele está dizendo assim: escute, tu não me deu filho até hoje, por um acaso o meu herdeiro vai ser o meu servo Damasceno? Porque a única probabilidade de eu ter uma descendência é se eu adotar o meu servo Damasceno e ele ser o meu herdeiro e fazer com que a promessa se cumpra. Presta atenção. Não confunda aqueles que vão ser filhos legítimos com aqueles que ainda não aprenderam a ser filhos e são apenas servos. Às vezes você quer firmar a sua equipe, às vezes você quer firmar o seu discipulado, às vezes você quer firmar com pessoas que são bons servos, mas não conseguem ser bons filhos. Mas fulano de tal serve tão bem, fulano de tal ajuda tanto, fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo, escute, não escolha pessoas, não qualifique pessoas por aquilo que elas servem. Qualifique pessoas porque são filhos de verdade. Porque, escute, uma pessoa pode ser um bom servo, mas nunca será um bom filho. E às vezes nós estamos tentando construir ministério, formar ministério. Às vezes nós estamos tentando construir alguma coisa com pessoas que são apenas servos. Escute, quando você tem apenas servos, você só vai ter a mão. Mas quando você gera filhos, você vai ter o primeiro coração e depois você vai ter as mãos. Nós precisamos gerar uma igreja de filhos legítimos. Precisamos gerar uma equipe de filhos legítimos, apóstolos. Escute, quando você gera servos, os servos querem reconhecimento. Os servos querem salário. Fica só aqui entre nós, mas às vezes tem algumas pessoas que falam assim: eu queria ser reconhecido. Eu falo, o lugar de ser reconhecido é no IML. Filhos não esperam reconhecimento. Filhos não esperam reconhecimento. Escute, eu nunca fiz nada para o meu pai e para minha mãe para eles me reconhecerem. Eu fiz porque sou filho. Quando você gera pessoas na expectativa de servos, eles vão trabalhar, mas não vão fazer obra. Porque trabalho você faz por salário, obra você faz por amor. Por isso que quando Deus vai escrever a carta aos Efésios, Ele vai dizer assim: conheço as tuas obras e também conheço o teu trabalho. Percebe que separa? Aí Ele fala assim: tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. E volta a praticar o quê? As primeiras obras, não trabalho. Trabalho a gente faz por recompensa.
Trabalho a gente faz por salário, obra a gente faz por amor. Escute, já preguei nessa nação de norte a sul, leste a oeste. Já preguei em algumas nações. Ninguém pode dizer que um dia eu exigi um valor para pregar. Eu nunca disse é tanto. Eu acho até esquisito quando algumas pessoas entram em contato com a gente. Minha assistente fala assim: apóstolo, um pessoal está perguntando quanto é que o senhor cobra para pregar. Eu falei: escute, eu faço por amor. E quando eu sou chamado para fazer, eu estou recebendo uma oportunidade para cumprir o que Deus me deu. Eu vou liberar uma palavra profética agora. Deus vai te entregar filhos legítimos. Deus vai te entregar uma geração de filhos legítimos. Você não vai mais ter pessoas na sua igreja dizendo: pastor, eu estou indo embora porque recebi uma proposta melhor. Ei, filhos legítimos não vão embora por uma proposta melhor. Filhos legítimos estão com o pai porque reconhece a paternidade, reconhece a geração, reconhece que foram gerados debaixo desse propósito, debaixo de um chamado. Então Deus vai te entregar uma geração de filhos legítimos. Oh! Alabasunde calabasheamas. Ori alabasuyonde habasheama. Ori abasundema. Posso continuar? Versículo 3 do capítulo 15. Disse mais Abraão: eis que não tens me dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não vai ser teu herdeiro. Só pode ser herdeiro quem é filho. Sabe por que muitos partem e vão embora e não conseguem levar a herança? Porque não são filhos. Então deixa aí embora quem quiser ir. Eles vão embora, mas a herança fica, porque nunca foram filhos de verdade. Próximo. Então o levou fora e disse: olha para os céus, contra as estrelas. Então o levou. Então o que está dizendo ali? Então o levou fora da onde? Eu sei que você já pregou que tem tenda, mas não tem tenda no texto. Acabou com a música do Fernandinho. Sai da tua tenda. Então o levou fora da onde? O levou fora para os céus. Para o céu dos céus. Se podes contar, disse-lhe ainda: assim será a tua descendência. Escute. Tudo isso está acontecendo em plena luz do dia. Está no texto. Agora me explica, como é que vê estrela em plena luz do dia? Complicou mais, não complicou? Não tem tenda, é de dia. Alô?
Tem alguém aí? Versículo 12, põe o versículo 12 aí. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. No versículo 12, o sol está indo embora. Então Deus levou ele para ver a estrela em plena luz do dia. Me explica isso. É que a gente vive muito no natural. A gente precisa viver o sobrenatural. Plena luz do dia. Você acha que Deus levou Abraão assim ali fora e mandou olhar ali um pedacinho do céu e dá até para contar a estrela ali? Mas o texto vai dizer assim que levou ele aos céus. O céu dos céus. Então Deus pegou Abraão e o levou fora. Não, eu vou falar de novo. Tem gente aqui que Deus está dizendo: vou te levar fora. Vou te levar para o nível do sobrenatural. 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 Chegou uma nova etapa. Chegou uma nova estação para o teu ministério, para o teu chamado. Deus está dizendo: aquilo que eu vou cumprir na tua vida, aquilo que eu vou cumprir no teu histórico, não vai ser neste nível. Não vai ser neste nível. Vai ser fora. Vai ser fora. Vai ser fora. Vai ser nos céus dos céus. 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 Escute. Deus, a primeira vez que Deus fala com Abraão, Deus fala assim: Abraão, contra a areia da praia. Contra a areia da praia. A segunda vez que Deus eleva Abraão para o sobrenatural. Agora Deus pega Abraão e Deus fala assim: agora conta a estrela. Tem gente aqui que só aprendeu a contar pó. Tem gente aqui que só aprendeu a contar pó. Mas hoje o sobrenatural. O CIES é um portal do sobrenatural. A partir de hoje, profecia para a tua vida. A partir de hoje, você não vai mais contar pó. Você vai começar a contar estrela. Você vai começar a contar estrela. Você vai começar a contar estrela. Tem gente aqui que vai começar a contar estrela. Tem gente aqui que vai começar a contar estrela. Chega de contar pó. Chega de contar pó. Chega de contar pó. Chegou o tempo de contar estrela. Chegou o tempo da promessa se cumprir na tua vida. Só quem toma posse desta palavra se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Ei, chegou o tempo de contar a estrela. 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 Eu sinto uma unção de Deus descendo nesse lugar. Ei, pastor, você tem vivido dificuldades, você tem vivido escassez, você tem vivido situações difíceis na sua vida. É porque você até hoje só contava pó. Olhe para o teu irmão do lado e diga: não sei você. Não sei você. Mas a partir de hoje, eu vou contar estrela. Eu vou para o sobrenatural.
Só quem vai pro sobrenatural aí. Só quem vai pro sobrenatural aí. O sobrenatural chegou. O sobrenatural chegou. O sobrenatural chegou. Deus está pegando gente aqui. Deus está pegando gente aqui e levando. Deus está pegando gente aqui e elevando o teu nível. Deus está pegando gente aqui e está elevando o teu nível. Deus está pegando gente aqui e elevando o teu nível. Deus está elevando o teu nível. Deus está elevando o teu nível. Olhe para a pessoa do teu lado. Diga assim: o que Deus vai fazer na tua história, no teu ministério, você não pode contar. Diga: você não pode contar, porque é muito grande. É muito grande. Deus está te levando para o sobrenatural. Alabrastuia bachema, ribia a sonda que abaixai, randa cola banda cama, oribala sude ramasi, randa cola blasterga, oribala sonda que abaixai, rebaha, oribala sonda que abaixai. Receba, 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 receba o sobrenatural. Receba o sobrenatural na tua história. Acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão, você não imagina. Que coisas maiores virão, você não imagina. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Aleluia. Eu posso te entregar mais algumas liberações proféticas? Se assente um instante. Capítulo 16. Capítulo 16. Sara achou que não daria conta e falou para Abraão ter um filho com a escrava, com Agar. Ontem, enquanto o apóstolo Medina ministrava, Deus começou a ministrar essa palavra no meu espírito. E ele falava aqui das mulheres que precisam ser como leoas. E eu tenho uma palavra para as pastoras que estão aqui hoje. Por favor, as pastoras, fiquem em pé. Escute o que Deus tem para falar para vocês. Quando você, pastora, para de acreditar em gerar filhos, você corre o risco de gerar filhos de úteros emprestados. Tem pastoras aqui, o Espírito Santo falou no meu coração ontem, que sentem como que teu ministério está estéril.
Por isso você tem estado escondida, achando que você não é capaz, achando que você não tem condições de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas se você continuar escondida e achando incapaz, uma Agar pode se levantar no teu ministério. E Agar é a desonra da casa de Abraão. Porque a Bíblia diz que quando Agar gerou Ismael, ela começou a desprezar Sarai. Tem mulheres aqui que dentro da sua igreja tem Agar e tem desprezado o teu ministério. Isso tem machucado o teu coração. Escute, pastores e pastoras, não gere filhos no seu ministério com úteros emprestados. Filhos que foram gerados em útero emprestado se tornam rivais da promessa. Ismael se tornou rival de Isaac, porque não era filho da promessa. Pastora, eu sou boca de Deus para te falar. Deus vai te dar uma geração de filhos legítimos. Agar vai sair do teu ministério. E elas vão levar juntos os Ismaéis. Porque a tua casa, o teu ministério é casa de Isaac e não de Ismaéis. Você, pastora, que tem se sentido assim, vem aqui à frente. Pode ver. Labassou de Carabachaimas. Deus marcou essa tarde para curar o coração de vocês. Deus marcou essa tarde para curar o coração de vocês. Ontem, apóstolo Medina, ontem na hora que você estava falando, Deus falou isso comigo. Eu vou curar muitos ministérios de mulheres. Agar não vai mais te afrontar. Tem mulheres que têm competido com vocês na sua igreja. Tem mulheres tentando tomar o seu lugar na sua igreja, no seu ministério. E isso te travou. Isso te fez recuar. Isso fez você se calar. E por causa disso, filhos têm sido gerados de úteros emprestados. Labassure andecamas. Oribassou de calamanha chiamas. Oribassou de calamanha cheia. Põe a mão assim no seu ventre. Põe a mão no seu ventre.
vai nascer uma geração de honra. Vai nascer uma geração de honra. Vou falar de novo. Vai nascer uma geração de honra. Você vai sentir algo no seu ventre. Ei, mulher, ei, pastora, você vai sentir algo no seu ventre sendo gerado. Uma multidão de mulheres, uma multidão de discípulas de honra. Ninguém mais vai te desprezar. Ninguém mais vai te desprezar. Porque o útero da promessa é você, mulher. A promessa foi dada a Abraão, mas o útero da promessa era de Sara. Você carrega o útero da promessa. Você carrega o útero da promessa. Mãe de multidões, 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 mãe de multidões. Receba, 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 receba cura, receba cura, receba, receba toda esterilidade ministerial, toda esterilidade ministerial hoje é cessada, hoje é cessada na tua vida. Receba, 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 receba. Aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar e restituir. Eu quero de volta. Pega suas duas mãos para cima e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Você vai receber uma unção de leoa. O que teu ministério não produziu há anos vai começar a produzir a partir de agora. Filhos legítimos. Filhos legítimos. Chega de Agar desprezando. Chega de Ismael sendo gerados. Chega de Agar desprezando. Chega de Ismaéis sendo gerados. Filhos legítimos. Filhos legítimos. Eu vou contar até 3. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Eu vou contar até 3 e vai descer uma descarga do poder de Deus na sua vida. Vai descer uma descarga de poder de Deus na sua vida, mulher. Você nunca mais será a mesma. O teu ministério começa a ser marcado a partir de hoje. O teu ministério começa a ser marcado a partir de hoje. A partir de hoje algo novo começa a acontecer no teu ministério, na tua história. 1, alabação de calabachei, 2, alabação de calabachei. 3, receba, 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 receba. Refrigera minha alma, restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui.
as águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Receba! Receba, receba, receba um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação para o teu ministério. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar e restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui. E Deus tem o melhor pra mim. E Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Aleluia. Deus tem o melhor pra mim. Pode ir voltando aos seus lugares enquanto nós Deus cantamos. tem o melhor pra mim. Dá um abraço nessa irmã, fala assim: eu sou Sara, eu não sou Agar. Não se compara com o que há de vir. E Deus tem o melhor pra mim. E Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi não se compara. E uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Amém. Se assente um instante. Já vou encerrar. Capítulo 22 de Gênesis. O relógio ali já me deu uma bronca. Capítulo 22, versículo 1.
E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque. Isaque era o único filho? Isaque era o único filho? Isaque era o único filho de Abraão, porque Ismael era filho de Abraão. Quando Deus muda a sua identidade, o que ficou para trás não faz mais parte do teu histórico. Pega Isaque, seu único filho, e vai até as planícies de Moriá e oferece teu filho em sacrifício. Não é estranho isso? Deus entrega a promessa, depois reivindica a promessa. Mas a gente vai entender o que Deus está fazendo quando a gente volta no capítulo 21, versículo 8. 21, 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete, um dia em que Isaque foi desmamado. Tem muita gente que parou de erguer altar e começou a fazer banquete com a promessa. Alô? Você parou de erguer altares e começou a fazer banquete? Eita Deus! O que Deus tem te dado não é para fazer banquete. Sabe por que está sendo tão difícil hoje falar de oferta, de dízimo e primícia nas igrejas? Porque os líderes dessa nação começaram a usar a promessa para fazer grandes banquetes. Alô? E quando você começa a fazer banquete com a promessa, Deus reivindica a promessa para o altar. Mas, na verdade, Deus não queria a promessa. Deus queria Abraão no altar. Deus queria trazer Abraão de novo para o altar. Ei, escute. Talvez Deus está te trazendo de novo para o altar. Talvez você ache que algumas promessas foram perdidas. Não foram perdidas. Apenas você se perdeu no caminho e Deus está dizendo: quero te trazer de novo para o altar. E quando a gente volta para o altar, Deus revela que o altar não precisa daquilo que Deus já te deu. O altar precisa de você de volta nele. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Não é para mim esse aplauso, é para o Senhor. Deixa. Quantos aqui me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. A palavra de Deus vai dizer
que Abraão caminhou 3 dias. Quantos dias? Antes de chegar no altar do sacrifício. Por que 3 dias? Porque o terceiro dia é dia de ressurreição. E Abraão já conhecia esse processo. Vou falar de novo. Abraão já conhecia esse processo. Por isso que lá em Hebreus vai dizer que Abraão creu que mesmo que sacrificasse Isaac, ele ressuscitaria. Mas quem tinha falado para Abraão de ressurreição? Eu vou ler um texto aqui com vocês. Gálatas 3:6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão foi evangelizado com o Evangelho de Cristo. Ele falou: eu conheço essa história. Eu vou chegar lá no terceiro dia. Aí ele está subindo. E Isaac fala assim: pai, eu estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Quem tinha falado de cordeiro para Isaac? Alô? Quem tinha falado de cordeiro para Isaac, irmãos? E olha a resposta de Abraão: Deus providenciará para si o cordeiro. Não era para Abraão. Deus já providenciou um cordeiro para ele. Não, espera aí. João 8:55. João 8:55. E vós não conheceis, mas eu conheço. E disser que não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Próximo versículo. Qual o próximo versículo? Qual o próximo versículo? Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu e se alegrou. Abraão viu os meus dias. Olha o que os caras vão dizer para Jesus. Olha o que eles vão dizer. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, como viste Abraão? Jesus já tinha se manifestado a Abraão. Como assim, apóstolo?
Capítulo 14 de Gênesis. Abraão, voltando de ter resgatado o seu sobrinho Ló, encontrou com um homem chamado Melquisedeque. A Bíblia vai dizer assim: rei de justiça, sacerdote do Deus Altíssimo. Era lá, segundo a lei mosaica, ou era sacerdote ou era rei, não podia ser os dois. Quem é esse que é rei e sacerdote? Não, mas peraí. Capítulo 7 de Hebreus. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem Abraão também deu dízimo e primeiramente por interpretação rei de justiça, pois também é rei de Salém, e ele é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tinha princípio de dias, não tinha fim de vida, tendo feito semelhante ao Filho de Deus. Quem é Melquisedeque? Que teve um encontro com Abraão. Agora escute. Eles estão subindo o monte. Abraão leva o fogo, leva o cutelo. Quem carrega a lenha? Quem carrega a lenha? O que é mais pesado, o fogo, o cutelo ou a lenha? Mas quem tem que carregar a madeira nas costas? Abraão conhecia todo o processo. Abraão conhecia todo o processo. Aí diz a palavra, quando chega lá no altar, ele vai sacrificar o filho. O anjo do Senhor, presta atenção, quem bradou? O anjo do Senhor diz assim: agora sei que tu temes ao Senhor. Não foi Deus que disse isso, foi o anjo. Porque quando Deus nos prova, Deus não está querendo que a gente prove algo para Ele, mas Deus está querendo que a gente prove algo para alguém. Mas aí o texto vai dizer assim, que não matou o filho. Quando olhou de lado, o que tinha de lado? O que tinha do lado? Um cabrito, a Bíblia diz. Não era um cordeiro. Por que não um cordeiro? Porque ainda não era tempo do cordeiro morrer. Então eu quero encerrar esta palavra dizendo que hoje nós vamos erguer um altar. Se coloque em pé no teu lugar. Quantos creem que uma promessa foi selada na sua vida? Quantos creem que nesses 4 dias de CS uma palavra está sendo selada na tua vida? Então nós precisamos erguer um altar. E não pode ser um altar qualquer. Pega a tua oferta. Pega a oferta que vai erguer um altar. Altares são memoriais. E eu não quero apenas que você hoje deposite uma oferta,
mas que você registre um memorial. Que você coloque aí na sua agenda, no seu celular, dizendo: aquele dia lá nos céus, eu selei uma promessa no meu ministério. Talvez hoje Deus está requerendo algumas coisas que você deixou de fazer. Talvez hoje Deus está dizendo assim: filho, filha, eu vou selar algo. A promessa hoje vai ser selada com uma oferta no altar. E a promessa vai se cumprir para a glória do nome do Senhor Jesus. Pega a tua oferta. Mas não pegue a oferta do teu coração. Peça a oferta que está no coração de Deus. Não dê uma oferta de acordo com o teu bolso. Dê uma oferta de acordo com o que Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos deixar um altar construído nesse lugar. E por favor, entenda isso. Existem momentos que são chaves, são portais. Desde o primeiro dia, desde ontem que está sendo falado sobre o portal espiritual que está aberto. E eu creio nisso, irmãos. Ontem eu fiz uma oferta aqui. Eu creio em portais espirituais. Eu creio em altares que precisam ser erguidos, que vão ser memoriais diante de Deus. A oferta que você vai fazer nesta noite vai desatar uma nova geração de filhos legítimos no seu ministério. Irmãos, é só oferta. Aquele QR Code está errado, tá? Só ali. Só ali. Erga sua mão aos céus. Pai, em nome de Jesus, hoje nós vamos erguer um altar. Estamos saindo esses dias debaixo de promessas. Recebemos palavras proféticas nesses dias, Deus. E vamos deixar um altar marcando esse ciclo. Vamos deixar um altar marcando, Deus, essa nova etapa, essa nova estação. Eu declaro e profetizo que não faltará mais recursos no ministério dos teus filhos. Tem gente aqui que vai voltar para a sua cidade e vai mudar de prédio nos próximos dias. Tem gente aqui que vai voltar para suas cidades e vão começar a alugar os melhores edifícios, os melhores prédios. Os maiores salões da cidade serão tomados pela igreja, em nome do Senhor Jesus. E não faltará o recurso, não faltará a bênção, não faltará, Senhor, não faltará. Porque nós cremos que um altar responde, o altar responde aos céus, o altar responde aos céus. O altar manda um comando para os céus, e os céus vai responder aquilo que está sobre o altar. Pai, a tua palavra diz que quando Elias derramou água sobre o altar, os céus respondeu com fogo. E eu declaro e profetizo que os céus vai responder essa oferta. Os céus vai responder essa oferta. Eu declaro e profetizo que até 31 de dezembro deste ano ainda, até 31 de dezembro deste ano ainda, haverá uma provisão sobrenatural no ministério dos teus filhos. Filhos legítimos vão nascer, uma geração de Isaques vão nascer, uma geração, Senhor, de filhos gerados debaixo da promessa, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Erga tuas duas mãos aos céus. Faça o seu pedido. Agora não é o meu, faça o seu. Faça o seu pedido. Ontem, como o apóstolo falou, pede.
Às vezes não recebemos porque não pedimos. E quem ergue altar tem direito a viver a promessa. Você vai viver a promessa. Você vai viver a promessa. Arabassou de Hamas. Alabassou de que alamachou de Hamas. Obrigado, Deus. Diga obrigado, Deus. Eu já posso ver a promessa. Ela vai nascer.